Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça até o fim com todos os eleitos. Quando nós ouvimos determinado assunto por repetidas vezes, aquilo gera uma doutrina, gera uma crença, gera fortalezas mentais. E para ter uma mudança no nosso comportamento, ter uma mudança na crença, ter uma mudança na nossa visão, ter uma abertura no nosso coração, só um verdadeiro milagre. Sempre foi assim. Por isso que há diversidade de crenças, sendo que há um único Deus, um único Senhor, e há diversidade de crença. Porque tem a crença genuína, ensinada, instruída pelo próprio Espírito, pela própria palavra, e tem a distorção da doutrina. Pode ver que o apóstolo Paulo ele disse que ele lançou o verdadeiro fundamento, o qual é Cristo, e cada um veja como edifica. Mas a obra de cada um será testada, experimentada, seja ela madeira, seja feno, seja ouro, seja prata, será testado a obra de todos. O assunto aqui é mudança, a dificuldade que o homem tem para fazer uma mudança. Será se eu estou acertando nesta mudança? Será se eu estou errando nesta minha mudança? Será se eu vou ser absorvido de qualquer tipo de punição? Será se eu vou passar por um processo de punição? E aí vai as militações e dificulta a mudança. E se você observar o mundo natural, o que há no mundo, nos dá uma aula de como é a ação do nosso bom Deus. Vamos dar um exemplo aqui, claro, para vocês entenderem. Antigamente, nosso meio de telefonia, na minha época, quando não se tinha meios de comunicação, era um orelhão que estava ali na beira da rua. Você tinha que comprar uma ficha, colocava ali para você conseguir falar. Olha o tanto que isso já inovou. E hoje nós já estamos aí com celulares aí, com muita tecnologia. E quando nós falamos em relação aos mistérios do que envolve o Evangelho, então não há diferença também em relação a uma mudança. Teve uma mudança. E aqueles que foram se chegando a Deus por meio da fé, ao Senhor Jesus Cristo por meio da fé, infelizmente, esses pegaram uma época, pegaram uma herança de homens que vieram ensinando costumes desde os nossos antepassados. Uns ensinam sobre a idolatria, outros ensinam sobre os sacrifícios, outros ensinam o certo e o errado, outros ensinam costumes e hábitos que eram para a lei. Então hoje praticamente ninguém escapa quando você é despertado por Deus e você recorre a um sistema religioso. Primeiro foi levantado um templo, e naquele templo dificilmente o Senhor Jesus Cristo dava ali as boas notícias aos ouvidos daqueles que estavam naquele templo. Dificilmente, era muito difícil isso acontecer. E houve também a destruição do templo. E foi ocorrendo várias manifestações até nós chegarmos na que todos conhecem, do Senhor Jesus Cristo na sua ascensão, E após a ressurreição, ele viver 40 dias ali com seus discípulos,
falando, comendo. Então teve alguns fenômenos que hoje nós cremos por meio da fé e que automaticamente teria que ser feito uma mudança. Mudança como? Mudança na crença, no estilo de acreditar daqueles que fossem chegando a Ele por meio da fé. Mas infelizmente muitos ficaram encerrados na tradição, ficaram encerrados no velho. E até os dias de hoje a mente está cauterizada, coração endurecido, e eles não aceitam mudança de maneira nenhuma. Isso é falado para despertar você. Acorda, o tu que dormes, amoleça o teu coração, abra os seus sentidos, porque teve uma mudança. O Senhor Jesus Cristo, quando ele teve a sua manifestação e ele disse está consumado, então ali teve uma mudança e ele exige que todos aqueles que crer nele também tenham essa mudança de sabedoria, de conhecimento, e que não fique como menino. Eu vou colocar uma passagem bíblica aqui para nós examinarmos juntos, para vocês verem que isso não é de hoje. Isso já desde muitos anos, isso vem acontecendo, né? E agora nós estamos aqui sendo estimulados pelo Espírito para sermos libertos. Olha aí na tela para você ver que interessante. Vamos examinar então, com bastante atenção. Aqui nós vemos Pedro, que todos sabem que tem uma boa referência em relação à fé, e nós temos Paulo, os dois personagens aqui nesta passagem que vamos examinar. O apóstolo Pedro, ele tinha uma crença em relação a obras, a circuncisão, circuncidar, costumes dos judeus e até mesmo a tradição da lei. Acredito que a tradição da lei estava com Pedro por muito tempo, mas ele já estava sendo despertado, ele já estava tendo discernimento da graça, não estava ali como Paulo, que já tinha esclarecimento total, mas ele já estava se desprendendo. E é o que todos têm que fazer, se desprender do velho, se desprender da tradição judaica, se desprender da lei. Hoje nós temos que olhar firmemente para o autor e o consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, e olhar aqui o que Paulo ensina sobre a nova aliança no Espírito, para que assim a gente possa cooperar com essa mudança, porque hoje está havendo uma dispensação, uma época em que o Espírito hoje está tirando todos daquele primeiro padrão que a gente estava ali encerrado, obscurecido no entendimento, e os homens conduziam a gente por várias doutrinas estranhas. Hoje o Espírito está tirando a gente desses enganos, graças a Ele, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E bem-aventurado é aqueles que permitem sair, né? Então, vamos voltar aqui para a gente examinar. Olha só. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Olha, Paulo dizendo que Pedro chegou na Antioquia e ele resistiu Pedro na cara, porque era repreensível. Então, nós hoje, ao viver em comunhão com irmãos,
nós vamos observar que alguns irmãos, quando se fala da pessoa de Jesus Cristo, então eles pegam argumentos e artefatos e pega tradição e pega algo da lei e pega algo judaico e eles trazem para cá e diz: está certo, precisamos fazer isso porque isso é uma memória, isso é algo que nós precisamos lembrar. E eles segura firmemente naquilo que é velho e tem que resistir. É o que o Espírito está dizendo. Tem que resistir a estas coisas. Tem que resistir a doutrina do homem. Tem que resistir o ensinamento do homem. Porque quando isso quando isso impregnar uma crença nas suas entranhas, então vai impedir você de ver a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai impedir você de enxergar a sua salvação que já está consumada em Cristo. Você já está salvo e eles vão levar vocês, com vento de doutrinas estranhas, para os rudimentos antigos, velhos e passado. Então aqui está o apóstolo Paulo, de um lado, com a visão da graça, e Pedro começando a entender o que é a graça do Senhor. Só que Paulo, ao ver o comportamento dele, disse: não, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eu já passei da cruz. E pelo que eu estou vendo, esse homem aqui, Pedro, ele está antes da cruz. Esse costume dele, essa fala dele, o que ele está fazendo, manifestando, isso é antes da cruz. É um homem carnal que não acredita. Claro que Pedro é espiritual, estou dizendo nesse sentido dele não ter entendido o que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, naquele momento, eu imagino que Paulo dizia: esse homem ainda não tem entendimento, eu preciso resisti-lo. É o que Paulo está dizendo. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Tinha momentos, fala e ação ali que não poderia entrar na igreja da nova e eterna aliança pós a cruz, porque aí tornava-se uma igreja natural, uma igreja no domínio dos homens, a qual a igreja do Senhor não está no domínio dos homens. Vamos passar aqui o próximo versículo. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Olha só, aqui é onde eu tenho a revelação que Pedro, ele já estava tendo já um leve despertar, a visão dele já estava se abrindo, porque antes que tivesse chegado Tiago, ele comia com os gentios. Ele sendo judeu, ele estava alimentando, estava tendo comunhão com os gentios. Acredito que em alguma nuance da fé dele, ele dizia: não tem mais ninguém impuro. Jesus já santificou, todos uniu, não há mais separação entre grego, judeu, gentil, não há mais separação, nós estamos unidos pela fé. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Entende por que quando chegou Tiago, então Pedro se retirou do meio dos gentios? Olha por quê. Com medo
daqueles que é da circuncisão. Meus irmãos, nós não devemos temer nada que é circunstancial desse mundo, passageiro, tradição, costumes. Quando a graça chegar até você e ter uma manifestação, larga tudo. Prefira até mesmo que as pessoas fiquem contra a sua posição, mas contudo, o nosso Senhor Jesus Cristo está favorável à tua decisão, porque nós não podemos mais mexer com aquilo que é passado antes da cruz, rituais, costumes, um padrão, lei. Nós devemos sair disso. Agora nós devemos migrar para a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, sem temer a ninguém, sem ter medo de nada. Se você olhar para os seus líderes, os líderes religiosos, que estão com a mente cauterizada, que estão fazendo de tudo para ter benefícios, são cães gulosos, e você temê-los, não vou sair porque o que ele vai pensar de mim? Não, eu não vou falar, eu não vou mudar a minha fala, porque o que ele vai pensar de mim? Não, seja corajoso, nós temos que ser corajosos. Na medida que há uma revelação, que essa dispensação que hoje o Senhor Jesus Cristo está dispensando assim o seu Espírito sobre todos aqueles que têm a possibilidade, ele sabe quem é, de levantar por meio do Espírito, viver a sua fé crendo em Espírito e em verdade. Então tem que enfrentar os desafios e manter-se na posição da graça. Porque examina aí para você ver. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, estava lá Pedro comendo com os gentios, manifestando aquele pouquinho, que eu acredito que era pouco, de visão sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois que chegou, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Você tem que ser corajoso. E quando você começar a abrir os teus lábios e você começar a falar da graça do Senhor Jesus Cristo, então vai ficar evidente os inimigos da cruz. Porque tem inimigos da cruz. E como tem inimigo da cruz? Mas graças também nós damos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que isso é por um breve tempo, porque muitos vão se despertar. Mas aqueles que ouvem têm que ir se levantando com coragem, com ousadia e falando do sacrifício de Cristo, dando valor no sacrifício de Cristo, entendendo o cumprimento e a eficácia do sacrifício de Cristo. E o sacrifício dele não é para te punir, o sacrifício dele não é para novamente encerrar vocês na doutrina da lei, do certo e do errado, posso e não posso, vai ser castigado se fizer o mal e vai ser absorvido se fizer o bem. E essa doutrina começar a percorrer no meio de vocês, isso não é a doutrina da graça. A doutrina da graça, ela vem de encontro com você que crer no Senhor Jesus Cristo, e o véu é arrancado, e ali você vê a tua vitória em Cristo Jesus. Você vê a tua liberdade, libertação em Cristo Jesus. Então você não deve nada a sistema religioso, você não deve nada a rituais judaicos, você não deve nada à lei, não. Só que tem homens do teu lado,
né? Tem homens, tem doutores, tem mestre, tem pastores, tem apóstolo, tem evangelista, tem de tudo aí que estão inseridos no formalismo, ou está inserido dentro do contexto religioso a qual todos conhecem, onde vocês frequentam. Imagina você começar a falar contra isso. Então tem que ser por meio do Espírito, com ousadia do Espírito. Aqui nesse momento, Paulo, quando ele percebeu que os da circuncisão estava chegando, ele se apartou daqueles que viviam por meio da graça do Senhor. Isso não deve acontecer. E olha só, e os outros judeus também dissimulavam com ele. Quando junta o grupinho, quando juntam o mesmo padrão antigo, a mesma doutrina, então vocês podem corromper muitas pessoas, impedindo que elas entrem. É onde que entra a palavra aqui: vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. E é isso mesmo. O sistema religioso, quando se junta 2, 3, 4, 5 e encerram aquele povo em uma doutrina humana, então eles não entram e não deixam os outros entrar. A palavra, ela vem para despertar você. Você tem, naquela época, Paulo manifestava-se a graça, a qual nós estamos hoje batalhando para que a graça do Senhor chegue até você e você saia do velho, saia da lei, você saia dos rituais judaicos, você abandona todas essas coisas, você valoriza o sacrifício de Cristo. E Pedro juntou ali com os judeus e começaram a falar assuntos, começaram a ensinar, discutir entre eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, uma vez que nós temos a visão da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela chegou e o Espírito rompeu e nós começamos a crer, nós se inclinamos diante do verdadeiro testemunho de Cristo. Nunca mais você pode voltar para o sistema religioso caído que vai encher você de tradição e até mesmo a obra de templo. Nunca mais nós podemos permitir que o meu espírito seja levado para a grande Babilônia, que é um sistema religioso. Nunca mais. E até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha que perigo isso, né? Tirar o povo da visão da graça. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi despertado um pequeno percentual de você fazer essa declaração, dando valor ao sacrifício de Cristo, validando o sacrifício de Cristo, se absorvendo da culpa em que os líderes religiosos colocam sobre você, e você como homem olha para ti e vê você como indigno, vê você como homem olha para você e se vê sujo, mas aí vem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vem o Evangelho e diz: não, considera-te sujo, considera-te limpo, porque eu te limpei, eu remi os seus pecados, eu fui o teu redentor. Creia, lute agora para vocês não se dobrar diante do sistema religioso, com um sistema forte da lei que vai encarcerar vocês, prender vocês, vai mexer na mente de vocês. Acorda, desperta e olha para o sacrifício. E aí está a manifestação da graça, favor a todos vocês. Favor do nosso Senhor, amor do nosso Senhor Jesus Cristo, dispensado a todos vocês. Aí uma manifestação da graça. Então eu já fui despertado pelo próprio Espírito.
em partes, em percentual, a entender a graça do meu Senhor. Voltar para trás? Nunca. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Não há mais como eu ouvir os líderes religiosos e eles me convencer. Afinal, está difícil de ouvir o sistema velho e caído da religião. Hoje o Espírito, eu não consigo mais ouvir. Você vai ouvir, eles pegam aquilo que você está novinho, cheirosinho, branquinho, e eles começam a encardir novamente. Eles começam a colocar nódoa novamente em você. E você, meu irmão, minha irmã, já foi despertado em algum percentual a ver a graça do Senhor? Avança-te! Não faça como Barnabé, que deixou ser levado pela dissimulação do que é velho. Velho é passado. Não olheis mais para as coisas velhas e antigas e caducas, mas olhai sempre para o autor e o consumador da vossa fé. Viu que interessante? Aqui está o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro tendo aqui divergência. E, com certeza, pelo que o Espírito nos orienta, o apóstolo Paulo estava correto, porque ele teve a revelação pós-cruz da pessoa do Senhor Jesus Cristo, já na manifestação da sua ressurreição. E o Pedro aqui estava lá nos rudimentos dos judeus, o velho padrão, querendo circuncidar o povo, para eles serem unidos aos judeus, ser o povo de Deus. E Paulo disse, não. Pode parar com isso, que ninguém mais é justificado por obra. Olha só, está escrito aqui. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, qual é a verdade do Evangelho? Cristo Jesus. Cristo Jesus, o poder, o poder em que emanou da pessoa de Cristo para todos quanto fossem formado filho, nascer do Evangelho, nascer de Cristo, ser filho. Então, Paulo está dizendo que ele viu que eles não andavam diretamente em conformidade com a verdade do Evangelho. Disse a Pedro na presença de todos. Paulo repreendendo a Pedro na presença de todos, diante de uma congregação, acredito, diante de um povo, que está falando todos aqui, expondo a vergonha de Pedro, a andez de Pedro, a consciência endurecida de Pedro. E eu exponho todos aqueles que estão nesta posição ainda. Se onde você ouve o Evangelho, os líderes religiosos encerram você ainda no pecado de ministração, a ministração que seja denunciado aos teus ouvidos que eles e vocês estão lá no passado, na lei, e isso é maldição. Isso não é bênção. Isso compromete todo o plano de salvação a qual o Filho ele trouxe para você que já crê nele. Está tendo uma denúncia aqui. Estou denunciando que todo o sistema formal em que os homens criam uma doutrina e dizem isso é certo, isso é errado, e você vive nessa resenha de certo e errado, certo e errado. Você fez certo, está justificado. Você errou, está condenado. Você fez boas obras, está salvo. Você fez uma obra mal, está num processo de condenação e de reprovação. Não! Isso não é a verdade sobre o Evangelho. Era para a mensagem ser
única, era para ter uma visão unânime, onde todos viessem a dar o testemunho de Cristo pós-cruz, justificando e todos aqueles que estão nele, apagando com a mensagem do Evangelho os pecados que anteriormente cometido e agora atualmente teria que ouvir essa boa notícia e você receber que foi apagado. Você vai sentir uma leveza tão grande, uma paz tão grande de saber que agora você é filho, de que agora você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Por meio da fé você olhou lá naquela cruz e enxergou tudo quanto aconteceu e hoje você anda de mãos erguidas, alegrando o tempo todo no Senhor. Então, você pode consultar aí na tela que o apóstolo Paulo, ele repreendeu a Pedro na presença de todos. Você está sendo repreendido, você está sendo exortado. Você que ainda está no sistema religioso, um templo, um altar, algo que foi feito lá, isso não tem tanta relevância hoje, tá, irmãos? Rituais que são feitos nos templos, tem algum sentido esse ritual, né? Qualquer ritual que seja, qualquer um ritual, desde o mais simples, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer com que você não enxergue o sacrifício da cruz. Porque quando você se envolve com caixinha de oração, você se envolve com azeite, você se envolve com o pão, você se envolve com o suco de uva, você se envolve com livros, com CDs, com objetos, com dias específicos de culto. Quando você envolve com isso, então você está sendo um necessitado, você está em necessidade. E os filhos de Deus não são necessitados, não vivem em necessidade da porção do Espírito, porque eles já são completos. Por meio da fé nós hoje manifestamos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi manifesto a nós, impregnou em nós, estabeleceu-se em nós e hoje ele é manifesto. Estou denunciando que se você fizer qualquer coisa dentro de um templo, você está lá no velho. Saia do velho. Saia do velho. Saia dela, povo meu, da grande Babilônia. O sistema religioso é terrível. Desperta para a graça. Aceita as palavras que estão sendo liberadas. Não palavras minhas do Jânio, mas as palavras que você está vendo aí na frente. Pode consultar, veja aí. E aqui Paulo repreendeu a Pedro. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios, olha só, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque Paulo já tinha visto o comportamento de Pedro e via que ele estava vivendo como os gentios, né? E não como judeu. Pedro, em partes, já tinha entendido um pequeno percentual a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a mudança de chave que teve aí de sair para a lei e ir para a graça, e já não estava vivendo mais como judeu. Só que, e o costume da religião, e a tradição maldita da religião, e as coisas herdadas que vêm lá de trás, e os templos, e os sacrifícios, como é que fica? Esses que são difíceis para tirar. Então, ele já sabia, mas obrigava os gentios a viverem como judeus. É o que hoje essa turma aí que ensina o evangelho para vocês dentro dos templos fazem com vocês sem perceber. Vocês estão livres, vocês estão salvos, vocês estão sobre a graça do Senhor,
e eles pegam vocês e faz vocês viver como judeus, debaixo de maldição, porque o judeu vive debaixo de lei. O judeu não acredita no sacrifício de Cristo, então é uma maldição. Então, se vocês não acreditam no sacrifício de Cristo, sem perceber, vocês estão vivendo debaixo de uma maldição, porque o sacrifício de Cristo, ele traz a boa mensagem na tua mente, renovando os seus princípios de crença, te dando uma plenitude e um complemento total no seu interior, em que você não espera mais nada. Tudo já ocorreu, já aconteceu, e você é filho, assim que vive na graça do nosso Senhor. Agora, se está encerrado em rituais judaicos e até mesmo a um padrão da lei, então saiba que desta forma há maldição. E aí Paulo está dizendo, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Como todos sabem, os judeus se consideravam um povo selecionado povo de Deus. E os gentios eles consideravam como impuros, como imundo, como bastardo. E se algum gentio desejasse se unir ao Deus deles, tinha que circuncidar e depois guardar as leis. Aí sim se agregava a eles. Hoje o que ocorre dentro das igrejas, das ditas igrejas, que a denominação não é a igreja, mas nas denominações o que ocorre é isso. Eles pegam vocês e encerram vocês nos costumes, nos padrões judaicos, e a mente fica toda obscurecida. É assustador. Quando nós começamos a falar da graça do Senhor, os homens estão tremendo de medo. Eles estão tímidos, escondidos, eles não têm coragem de falar que o sacrifício de Cristo foi o suficiente para limpar eles. Eles vão sempre manifestar aquilo que a religião colocou. Quem é você? O que a religião colocou em você? Nós somos pecadores. Nós somos imundos. Nós somos fraquinhos. Nós somos as ovelhas. Tudo isso a religião impregnou em vocês. Mudançam, aceitam. Faça um teste, abre o teu coração e veja a graça do nosso Senhor. Olha o que está dizendo aí. Examina, coloca os teus olhos na tela. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Não é mesmo. Obras da lei, costumes, doutrinário de religião, rituais judaicos, tudo essas tranqueiradas que é feito nos templos. Tudo. Envelopes, caixa de oração, azeite derramado na cabeça, corrente de oração, jejum de não sei quantos dias, oração de não sei quantas horas, mãos erguidas. E aí quando vem a mensagem, você fica aí andando para cima e para baixo, calculando a sua fé em se você fizer obras boas será justificado, se fizer obras más vai receber punição. Isso é lei. De uma outra forma, de uma outra visão, outro ângulo, você está debaixo da lei, você não é justificado. Isso é só um engano do seu coração humano, de pensar, não, eu estou aqui agora justificado. Quando ele enviar o Consolador, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está escrito lá em João. Do pecado porque vocês não creem. Então ele precisa convencer vocês da crença. Vocês precisam crer. Porque vocês não creem de início. A lei invalida essa crença. A religião invalida essa crença. E vocês vão tudo para um outro caminho. O caminho da lei, o caminho de mandamentos, várias doutrinas, vários rituais. Não será justificado por obras da lei. Olha que maravilhoso, mas pela fé em Jesus Cristo.
temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. É passada essa questão de lei, virada de chave. Aceita a mudança. Vambora, povo de Deus. É uma dispensação que hoje o Espírito está complementando os escolhidos para viver essa grande manifestação em espírito e em verdade, submetendo a graça salvadora e poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo e saindo de templo, de rudimentos, de todas essas coisas aí que aprendeu, tem que sair. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E não é mesmo. Eu vivi tantos anos debaixo da lei dos homens, sem ao menos perceber, e eles quase me matou de aflição, de depressão, porque eu queria muito. O Espírito sondava o meu interior e ele via que eu queria muito, mas eu estava ouvindo a doutrina, eu estava ouvindo os mandamentos que me encerrava na lei, e isso não trazia a justificação, até que o Senhor, sondando o meu coração e vendo o desejo ardente em que eu tenho de viver essa manifestação da graça, então ele derramou a mensagem poderosa da cruz e disse: tudo isso que eles falaram para você, anula porque hoje você está justificado, santificado, purificado. Eu sou o teu redentor, porque naquela cruz foi derramado sangue e ao terceiro dia eu ressuscitei, e não foi em vão, foi o único sacrifício, não será dado duas vezes sacrifício, e vocês estão justificados por meio da fé. E eu creio, estou justificado em Cristo por meio da fé. Continua dizendo a palavra: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Olha só, o apóstolo, que interessante, o apóstolo Paulo dizendo para Pedro que aquela questão de circuncidar o povo, fazer o povo voltar para a lei, coitado do Barnabé deu ouvido, talvez algum sacrifício, isso é dizendo que vocês são pecadores. Quando submete a isso, vocês estão dizendo, aqui que dá problema. Vocês não acreditam na palavra. Vocês não acreditam na palavra que está falando. Olha só, você está com o olho na palavra, está dizendo: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Cristo é ministro do pecado? Foi isso que ele ministrou na cruz? Essa foi a carta escrita ali na cruz? Esse foi o consumado ministrando o pecado? De maneira nenhuma. Claro que não. É ministrando liberdade, é ministrando redenção, é ministrando a salvação. Ele é ministro da nova e eterna aliança. É isso que todas as coisas velhas passaram, se fez novo todas as coisas. Todas se fizeram novas em Cristo. Então, quando você se submete a caixinha de oração, você se submete a sacrifício, você se submete à idolatria, você se submete a estas coisas, então você está dizendo que você é pecador novamente. Daí é verdade, deve continuar. Aí, quando as pessoas te perguntarem se você está nessa posição, vai falar a verdade que está, porque você está fazendo um monte de coisa para se justificar. É porventura Cristo ministro do pecado novamente? Ou ele não tirou o pecado? Claro que ele tirou. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruiu a lei. Não destruiu a lei? Jesus não disse: olha, a lei é velho. Isso daí não era a sombra das coisas que eram para acontecer.
Agora tudo se tornou realidade. A lei foi anulada, porque ninguém conseguia obedecer. Então ela foi anulada. Se vocês, homens, líderes, subordinados do processo religioso, vocês que estão infiltrados em um templo levantado por mãos de homens e que segue todo aquele ritual, então vocês estão levantando, vocês estão edificando aquilo que foi destruído, que é a lei. Constituo-me a mim mesmo como transgressor. Quando você começa a levantar essas coisas com suas mãos, então você está sendo um transgressor na sua simplicidade, sendo levado pelas artimanhas dos homens. Você está sendo transgressor. A lei ficou, veio a nova aliança, né? Então, antes da cruz era uma manifestação, após a cruz uma outra manifestação, e você ficou para trás. Só vem até a cruz e não consegue passar. Isso é transgressão. Por que vocês entendem que transgressão, quando fala obras da carne, aí todos entendem que é transgressor? Todos entendem. E quando fala de não entender bem uma mudança de sacerdote, uma mudança de um novo Senhor, ministro da nova e eterna aliança. Então, quando vocês não aceitam isso, vocês também são transgressor. Eu era transgressor, porque eu também não aceitava. E hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, a transgressão saiu, porque eu creio no Senhor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Devo morrer mesmo. Já estou crucificado com Cristo. É o nosso batismo aí, lá naquela cruz. Todos foram batizados na morte de Cristo. Fomos crucificados com Ele lá. E nós somos inocentes. Inocente quanto a todos os tipos de pecados, nós somos inocentes na realidade. O que faz você ser o que faz você ser malicioso, o que faz os teus olhos ser ruim, os teus ouvidos ser ruim, são os líderes religiosos, porque você era simples no entendimento. Já estou crucificado em Cristo. Crucificado era para nós estar mortos em Cristo, aniquilado em Cristo, com a nossa natureza sem nenhuma artimanha em Cristo. Mas quando você enfia debaixo de um templo, então os líderes, eles suscitam a ira quando eles colocam a lei. A lei é suscitada a ira. Os sentimentos que aparecem em você é pela forma da lei, certo e errado, pode e não pode. Então suscita-se um sentimento ruim dentro de você. Não dá certo. Nós já estamos crucificados com Cristo e vivo não mais eu. Não mais eu, e não vive mesmo. O eu é homem, o eu é uma lei, o eu é uma doutrina. Nós não vivemos mais para isso, mas Cristo vive em mim. E vive a doutrina, a fala, o ensinamento. Passamos da cruz, o Consolador. Ele vive em nós, é verdade. Todos os lugares, não precisa fazer mais nada, absolutamente nada. Nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de sacrifício, nada. Cristo vive em mim, é uma realidade por meio da fé. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
Entenderam, irmãos? Vou deixar aí na tela aí para todos ver, né? Olha só que lindo. Porque se a justiça provém da lei, claro que não provém. Segue-se Cristo que morreu em vão. Então, o nosso Senhor, ele não morreu em vão. Foi validado o sacrifício dele e hoje eu e você temos vida com abundância. O Espírito, nesta mensagem, quer que todos aqueles que têm coragem façam essa mudança. Começa a fazer essa declaração e crer na eficácia do sacrifício de Cristo e passa da cruz. Os líderes religiosos, a maioria, quase uma totalidade, só vem até a cruz. O mundo, o sistema até a cruz é um sistema doutrinário. Até a cruz é a própria lei em vigor. Eles só vêm até aqui. Daqui para cá eles não passam e nem deixam vocês passar. Mas com o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestando em palavra e em espírito, agindo com o teu poder, vai trazer todos aqueles que estão presos na mente. Eu clamo a ti, ó Espírito Santo, que o Senhor, acompanhado desta mensagem que é do teu Espírito, provém do teu reino, vá de encontro àqueles que vêm para completar o número dos eleitos, dos escolhidos, para viver uma fé viva e genuína no Senhor, não duvidando de nada. Eu oro e te peço que o Senhor encaminhe esta mensagem para chegar em todos eles, e despertem com a manifestação da vida no interior, aniquilando a lei, os entendimentos das obras, os rituais judaicos, e que assim eles vivam em manifestação do verdadeiro. Que o Senhor abençoe a todos ricamente. Amém.